Olá, muito bem-vindo ao programa Olho Clínico. Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante em termos da neurociência do comportamento humano, a resiliência. E para conversar mais sobre isso, eu vou receber hoje Fernando Rocha, que é jornalista. Ele trabalhou mais de 3 décadas na TV Globo, participando de diversos programas e jornais da emissora em Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo. Na última década, comandou a famosa atração matinal Bem-Estar. Quem não conhece Bem-Estar? Durante esses 8 anos no ar, ele conseguiu emagrecer, correr a São Silvestre e participar da Dança dos Famosos. Foi colunista do portal UOL e teve um programa no portal Yahoo. Tem mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais e participa de projetos sociais. É autor dos livros Na Medida do Possível e Como Ser Leve no Mundo Pesado. Atualmente ele comanda 3 podcasts, Na Medida do Possível, ou Quase, Macho Detox e Águas Profundas. É também apresentador do programa Saúde e Bem-Estar no canal a cabo Viver Brasil. É responsável pela coordenação da TV Bariátrica da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, além de apresentar e dirigir o programa É Assim que a gente fala na TV Senado. E ainda está na frente de um novo projeto, e a gente vai falar bastante sobre isso, A Grande Virada. É com muita alegria que eu recebo meu amigo Fernando Rocha. Olá, Doc, que alegria, que ação generosa. Muito obrigado pelo convite. Sempre muito gratificante participar aí com sua audiência e principalmente, né, aproveitar a sua companhia. Temos aí já uma estrada juntos, né, doutor? Tivemos no programa Bem-Estar, tantas manhãs felizes lá, com muita informação útil sobre saúde e qualidade de vida, né? Exatamente. Fernando, eu fico muito feliz da gente estar junto aqui mais uma vez e conversando sobre um assunto que eu percebo que você gosta muito de falar, que é do comportamento humano e sobre a resiliência. É dessa maneira que você gosta de abordar as pessoas também? Exatamente. Resiliência é matéria-prima para a gente entender esse mundo atual, é matéria-prima para a gente entender a nossa possibilidade, as nossas qualidades, né? E também matéria-prima do seu estudo, né, Doc? Dentro da neurociência, da neurologia, de algo tão importante que é o nosso cérebro, né? A resiliência fez parte do meu processo de reforma, de reconstrução, a partir do momento em que eu saí da TV Globo, depois de, como você disse aí na abertura, depois de 3 décadas trabalhando ali, vivenciando toda aquela massa crítica de formação, né? Foi ali que eu criei meus filhos, ali que eu entendi a vida como profissional, como jornalista que sou, mas isso passa, isso é uma etapa, e é isso a vida mostra para a gente que a gente tem mesmo que entender situações como etapas, a todo tempo a gente tem sinais disso, né? E depois desse período de aprendizado, durante essas 3 décadas, vem a capacidade de exercer a resiliência de uma forma muito prática, eficiente, que você tem que fazer a roda girar, você tem que A- se virar, né? Agora sim, Fernando, a sua trajetória é muito inspiradora, mas a gente sabe que nem sempre todas as pessoas conseguem dar essa volta por cima. Como é que foi para você? E principalmente, né, como é que é dividir isso com as pessoas? Porque quando a gente fala, né, olha, uma explicação, ela pode motivar muitas pessoas, mas um exemplo de verdade, ele arrasta. Isso é muito bacana, né? Isso é muito legal. Eu faço da minha história de vida o exemplo que tenta arrastar as pessoas para esse autoconhecimento, porque na verdade a viagem é para dentro, né? A chave gira do lado de dentro. Eu repito essa frase sem cansar milhões de vezes. Essa chave só vai girar do lado de dentro. Não adianta a gente buscar esse conhecimento, entendendo que algo vai acontecer na nossa vida. Eu gosto muito do exemplo da colher com a sopa. A colher que busca a sopa e traz o alimento, ela não se nutre. Ela tem contato com o alimento, ela tem contato com essa riqueza, mas ela é só uma colher. E a gente passa a vida inteira, às vezes, sendo essa colher, achando que essa sopa, esse alimento vai nos nutrir. Não. Para a nutrição, a gente precisa de movimento, precisa de outras coisas, né, Doc? Agora, Fernando, conta um pouquinho pra gente. De repente, a sua vida virou de perna pro ar. Existia toda uma questão de uma carreira estável, que na verdade ela é sólida, porque você é uma pessoa que tem uma formação, tem um dom, tem um talento, mas tem toda uma preparação.
mas de repente as coisas mudaram. Como que foi isso para você? Então, exatamente, né? As coisas mudam, as coisas te apresentam novas condições, né? E você precisa entender como essa mudança vai ser processada e como é que você vai agir com as novas condições que estão ali impostas. Isso aconteceu com muita gente durante a pandemia. Aconteceu comigo um pouco antes, e foi assim que eu tive esse start, essa percepção de que a minha história poderia servir também de história, de exemplo, para muitas pessoas que estavam passando por isso. Porque é o momento que você deixa de ser o que você era antes e deixa de ser também o que o seu crachá dizia que você era. E você precisa entender que todas as qualidades que você tinha ali para exercer uma determinada função, elas não eram da empresa, elas não eram do mundo corporativo, elas não eram do seu crachá, elas eram suas, elas te acompanham. O que você perde quando sai desse lugar que te fez tanto bem, que te ajudou a crescer, é só o emprego, porque o trabalho continua, as qualidades estão com você. E foi assim que eu consegui entender que eu tinha uma história para ser contada, que poderia impactar a vida de muitas pessoas. Escrevi esse meu segundo livro, que você apresentou aí na abertura, Como Ser Leve em um Mundo Pesado, que fala sobre isso, propósito, plano B, como é que você vai recomeçar, qual é o primeiro passo. E eu elenco no livro e também no projeto A Grande Virada, que é um infoproduto, é, uma série de atitudes que são 5 pilares básicos para você entender em qualquer momento da sua vida, estando empregado ou não, estando pronto para uma mudança ou não. São 5 passos que são muito importantes para você entender que essa mudança depende muito das suas atitudes e da forma como você encara essas próprias mudanças, né? Fernando, esses 5 passos que você vai falar para a gente aqui agora, ele faz parte do racional e do que é oferecido nesse novo projeto seu, que é a Grande Virada. É isso? Quando você fala Grande Virada, eu não posso imaginar outra coisa do que uma resiliência sendo colocada em prática, né? Aquilo levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e dá uma guinada, né? Dá uma grande virada. É isso, né? Exatamente. Uma grande virada, muitas vezes depois de uma outra grande virada, porque quando a gente fala grande virada, naturalmente a gente pensa numa coisa boa, né? Deu uma grande virada, mas essa virada, às vezes, ela foi para o outro lado, que não era exatamente o que a gente pensava, né? Ou da forma como a gente pensava. Mas falando aqui rapidamente sobre esses 5 pilares, que de novo, servem para todas as pessoas em todo momento da vida, porque isso é muito importante para a gente ter percepção do que acontece conosco. O primeiro deles é perceber os sinais. A natureza manda os sinais. Agora, por exemplo, a gente está vendo uma onda de frio na primavera de São Paulo. Poxa, são sinais de que, né, alguma coisa anda desregulada. Enfim, sutis ou não, os sinais estão por toda parte na nossa vida. E a gente despreza, principalmente os do mundo corporativo. Então, prestar atenção nos sinais é um primeiro passo importante. A resiliência, a outra etapa, porque a resiliência vai te dar mobilidade para se adaptar a condições desfavoráveis. A água é o grande exemplo da resiliência, né? A água espera ali o momento, ela não transpõe o obstáculo, ela contorna o obstáculo. Ela espera o momento certo. Uma hora a água vaza, né? A água vaza. É importante também falar do papel de vítima e de identificar esse papel de vitimização, quando a gente passa a ter pena da gente mesmo, quando a gente se coloca naquele cobertor quentinho ali, eu sou vítima da ira divina, eu sou vítima do chefe. Você tem que sair desse lugar. Quando você sai desse lugar, você também ganha resiliência, você também ganha percepção dos sinais que estão à sua volta e avança para um outro momento importante, que é a capacidade e a autorização da gente rir da gente mesmo. Isso tem a ver com auto-perdão, isso tem a ver com autoconhecimento, que, aliás, quando a gente ri da gente mesmo, quando a gente sai do papel de vítima, quando a gente tem resiliência, quando a gente percebe os sinais, a gente está pronto para esse último passo, que é o autoconhecimento, que é se conhecer melhor, entender os sentimentos que nos fazem, não são tão comemoráveis, mas são importantes, como a tristeza, a angústia, a mágoa, a saudade. Elas existem e a gente, no mundo
internetico, no mundo online, a gente coloca todas essas coisas para debaixo do tapete, sem entender o que elas significam, sem entender como elas fazem parte da composição que a gente é. Então, aí a gente fecha esse pacote, esse prisma que nos ajuda a viver melhor, percebendo os sinais, tendo resiliência, saindo do papel de vítima, se autorizando a rir da gente mesmo, tendo bom humor, tendo capacidade de escutar a nossa risada, a gente vai ter o autoconhecimento, Doc. Agora, Fernando, para eu me aprofundar um pouco mais em tudo isso que você me explicou, eu posso, na verdade, ler os seus livros, mas também posso ter acesso a essa informação de uma maneira mais direta com você mesmo. O que cada pessoa aqui pode fazer para estar mais pertinho de você e ter acesso a essa informação? Então, me seguir por lá, pelas redes sociais. Eu até gravei um videozinho na abertura do meu Instagram, respondendo: por onde você anda, Fernando? Então eu falo, eu estou em muitos lugares, estou na TV Senado, estou numa TV em Belo Horizonte, estou nas minhas redes sociais, estou com esse infoproduto, estou com mais um podcast também, já o 4º podcast, que fala para o público 50+. O podcast se chama exatamente 50+, manual de sobrevivência para quem já passou dos 50, entendendo, né, como é que a gente lida com a sexualidade, a saúde, a coletividade, os relacionamentos afetivos, os relacionamentos profissionais, enfim. É uma idade que é um portal precioso, mas que ainda falta muita informação sobre ela, os 50+. Fernando, antes de encerrar aqui e te agradecer, eu queria pegar uma informação muito importante com você, que eu acho que vale a pena até de ser compartilhada com, enfim, com quem trabalha com comunicação e mesmo que não seja uma comunicação profissional, aquela comunicação que acontece entre os amigos, entre os colegas ou dentro da própria família. Você teve muito à frente e durante muito tempo em passar informação sobre saúde. Estou dando aqui um exemplo do bem-estar. Quando a gente fala de saúde emocional e saúde mental, qual que é a sua linha de pensamento? O que você acha que falta hoje em dia para que, de fato, a gente passasse informação e as pessoas pudessem ser tocadas por isso e cuidassem de uma forma diferenciada desse aspecto da vida? Porque quando uma pessoa tem uma dor de estômago, tem um infarto, tem um AVC ou alguma coisa assim, não há dúvida, né? Procura um hospital e trata. Mas muitas vezes problemas relacionados com transtornos mentais são difíceis de serem abordados e das pessoas se despirem do preconceito e procurarem um serviço de saúde ou reconhecerem que precisam aí de um apoio. Qual que é a sua visão disso? Então, Doc, interessantíssimo falar sobre isso. Infelizmente, a gente não tem como um exame de sangue que marca o índice de colesterol, triglicérides, né, esteatose hepática. A gente não mede o nível e o índice da tristeza que a gente pode estar sentindo, né? Mas eu acho que a gente caminha favoravelmente, de forma muito positiva, para o entendimento que a pandemia nos deixou de que não existe separação de saúde mental e saúde física. Existe uma saúde só, única, entrelaçada, e quando a gente fala de saúde, naturalmente a gente está falando da saúde do pensamento, da prática de ter bons pensamentos, que é tão importante quanto a recomendação de fazer exercícios físicos, de tomar água. A gente tem que entender que isso também é receita para a vida, né? Ter bons pensamentos, ter bons amigos, ter boas companhias, ter boas atitudes, é tão importante quanto trabalhar bem os ossos, os músculos, os órgãos do nosso corpo. Fernando, muito obrigado pela sua participação. Estou muito feliz da gente estar junto aqui novamente e principalmente, né, sabendo que existe uma maneira de a gente, conectados aqui, levar mais qualidade de vida, saúde, informação e principalmente a possibilidade de colocar a resiliência em prática e dar a grande virada. Obrigado, Fernando. Maravilha, muito obrigado, Doc. Sucesso para você, um grande abraço, conte sempre comigo e quero te ver por lá também no meu podcast 50+, tá bom? Combinado. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço. Até a próxima.